Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente no coração de todos. Sempre é um prazer muito grande a gente estar aqui conversando, batendo um papo, trocando uma ideia sobre as palavras do Mestre Jesus, aprendendo em conjunto, né? A gente fica feliz, a casa fica feliz em receber a todos, aos que vêm a primeira vez também. Aqui é uma casa de amor, onde a gente vem aprender em conjunto sobre o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, a nossa busca coletiva pela evolução espiritual. E hoje nós vamos conversar, nós vamos trocar uma ideia sobre um tema muito interessante, que é as parábolas do amor de Deus aos perdidos. As parábolas do amor de Deus aos perdidos. O que seriam as parábolas do amor de Deus aos perdidos? As parábolas, tem 3 parábolas bem específicas que falam sobre o amor de Deus aos perdidos. E hoje nós vamos trazer essa reflexão sobre essas parábolas, que elas na verdade são uma parábola só. E nessa reflexão a gente vai trazer algumas ideias, alguns pensamentos e vamos nos entender onde nós estamos, buscar fazermos uma autoavaliação de onde nós estamos nesse conjunto e para onde nós estamos caminhando nesse trabalho. As 3 parábolas são o seguinte: a primeira parábola é da ovelha perdida. Acredito que a maioria conhece a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é da dracma perdida. E a terceira parábola é do filho pródigo, que na verdade ela é chamada de filho pródigo, né, pela leitura famosa, mas ela é a parábola dos 2 filhos. Então elas são 3 parábolas. Nós vamos estar usando hoje o Novo Testamento da tradução de Haroldo Dutra. Essa tradução é uma tradução muito bacana, normalmente tem à venda inclusive ali na frente, esse Novo Testamento. Haroldo Dutra, ele é um estudioso muito profundo sobre a Bíblia num todo, e ele faz a tradução do hebraico direto para o português. Então esse Novo Testamento, a tradução dele é muito rica de informações e muito rica na nossa linguagem, que é o português. Então ele traz um significado muito bacana, e ele sempre traz um contexto histórico em todas as passagens. Então ele consegue enriquecer mais ainda esse contexto bíblico, nos facilita muito no nosso entendimento. Essa parábola, ela se encontra em Lucas, no capítulo 15. O que é importante a gente destacar sobre Lucas? Que nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho riquíssimo em sentimentos. Quando a gente faz a leitura de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós percebemos a riqueza de detalhes do olhar de Lucas aos sentimentos, às coisas sutis, o amor nos detalhes, ao que Jesus veio nos trazer, mas com uma leveza e uma sutileza que normalmente os outros evangelistas não tiveram essa percepção como Lucas teve. Cada evangelho tem uma característica, e a de Lucas é muito voltado para essa questão. Essas parábolas, elas estão no capítulo 15, e nós vamos ler esse capítulo 15. Primeira é a parábola do capítulo 15, versículo 1, a parábola da ovelha perdida. E aí nós vamos entender por que a gente fala que é só uma parábola. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola, dizendo... Vamos para a explicação, que eu adoro explicar. Quando a gente lê, às vezes fica meio pesado, mas quando a gente para explicar, a gente entende o contexto do que estava acontecendo. A Bíblia é um livro histórico de muita riqueza, e a gente precisa entender o que estava acontecendo para a gente entender o significado daquilo lá. Olha só, estavam se aproximando dele
todos os publicanos e pecadores. Dele quem? Jesus. Então Jesus estava caminhando, Jesus estava indo para a casa de um publicano, inclusive, para jantar. Dizem que já era próximo da hora da noite. E a gente fala que os publicanos e os pecadores estavam se aproximando dele. Quem que eram os publicanos? Primeiro, os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos são pessoas muito queridas, né? A gente ama cobradores de impostos, né? Não, até hoje a gente não ama. Então, naquela época também não se amavam. Então a gente tinha dificuldade desde aquela época e estamos tendo até hoje. Os cobradores de imposto. Só que o mais complicado é que esses cobradores de imposto, eles representavam Roma. Eles representavam outra terra. Então, eles tinham um sentimento mais complicado ainda. Porque eles estavam representando outra terra e eles vinham cobrar em nome de Roma os impostos. Quando eles vinham cobrar os impostos, eles não eram muito queridos, mas as pessoas pagavam por livre e espontânea pressão os impostos, porque senão a situação ia ficar feia. E eles eram muito bem de vidas, porque claramente para ter esse emprego você tem que ter algo em troca, né? E Roma oferecia um belíssimo salário para os publicanos. Então, nessa característica, os publicanos não eram bem vistos pelos fariseus. Eles não eram bem vistos pelos fariseus. Antes da gente explicar quem eram os fariseus, nós vamos para a segunda item que ele fala, que quem estava se aproximando de Jesus eram os publicanos e os pecadores. Quem que eram os pecadores? Era quem já não tinha mais jeito, quem já estava na beirada do fundo do poço, já não tinha, era afastado, mal visto pela sociedade. Era aquelas pessoas, as meretrizes, as pessoas que já tinham traição, assassinatos, bandidos, pessoas bem mal vistas pela sociedade, eram os pecadores. Entre outros pecados que eram vistos na época, que não já tinham jeito mais de se recuperar. Então Jesus vinha, e quem vinha atrás dele? Só o povo ruim. Imagina só, Jesus está andando e está passando atrás dele as meretrizes, os drogados, aquele povo, tudo que a gente olha, os mendigos. Seria hoje essa cena que a gente estaria vendo, os mal vistos pela sociedade, né? Então essa era a cena do momento. E naquela cena, daquele momento, os fariseus e os escribas. Os fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus, eles são grupos de judeus. Eles seguiam a Torá e eles eram os religiosos, quem se diziam bem, né? Que estava no caminho bom. Quem seriam os fariseus? Seríamos nós. A chance maior de nós sermos os fariseus, que estamos aqui na luta, estudando. O que era a Torá? A Torá era um livro, né? Como se fosse entendido como se fosse a Bíblia hoje, mas ela contava desde a criação do mundo, né? Até o povo chegar na terra de Israel. E os escribas que estavam juntos, quem que eram esses escribas? Os escribas normalmente eram doutores, mestres, pessoas estudadas e que normalmente escreviam sobre as coisas, sobre os relatos. Então eles eram bem vistos pela sociedade. Então olha só, nós temos dois grupos bem vistos pela sociedade, os fariseus e os escribas. E olha o que eles falam. Eles não falam, eles murmuravam. Eles murmuravam. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Jesus tinha acabado de jantar dias antes com Mateus. Mateus, que era publicano. Ninguém ia na casa de um publicano jantar. E Jesus tinha acabado de fazer isso. Então, se Jesus já era mal visto por tudo que ele estava fazendo, ali já era o fim da picada. Porque Jesus já estava fazendo um monte de coisa pelos pecadores, aquele movimento todo.
Aquela situação toda, Jesus, para declarar um negócio ainda, ele fala: não, agora eu vou almoçar na casa de... Almoçar não, jantar na casa de um publicano. E ainda chama o publicano para fazer parte do time dele, vamos dizer assim. Então aquilo estava sendo murmurado. E olha só que legal. Lucas vai e fala assim: contou-lhes uma parábola dizendo. Então ele começa a contar uma parábola dizendo. Só que detalhe, vocês vão ver isso, ele conta as 3 parábolas, uma atrás da outra. Porque ele explica, ele fala assim: não, vocês não entenderam, eu vou contar outra historinha para ver se vocês não entenderam. Agora, se vocês não pegaram, eu vou contar mais uma. Ele vai e conta 3 vezes. Ele fala: agora todo mundo entendeu. Só que o legal é o seguinte: essas historinhas não eram para os publicanos e nem para os pecadores. Inclusive, tem alguns teólogos que falam que possivelmente eles nem entenderam muito bem essas historinhas. O que ele estava querendo dizer com isso? Mas elas eram para os fariseus. Elas eram para nós, que estamos em busca do caminho. O direcionamento dessas 3 parábolas era para eles. Ele direcionava essa história para eles. E o que ele falou? Vamos lá. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Olha como é que ele começa a exclamação, a parábola dele. Eu estou aqui conversando com vocês e eu faço uma pergunta para vocês: qual homem de vocês, possuindo 100 ovelhas, que perde não deixa as 99 e vai atrás dessa uma? Então ele direciona a pergunta para o público, para causar a reflexão. O que era um homem com 99 ovelhas naquela época? Um homem com 99 ovelhas era um homem de posse mediana. Não era alguém nem pouco demais e nem rico demais. Não era um fazendeirão, mas também não era um sitiante. Estava um cara intermediário ali. Era um cara bom de posses. Normalmente essas ovelhas, quem cuidava das ovelhas, que eram os pastores, uma criação de 100 ovelhas, normalmente eram de 2 a 3 pessoas que iam cuidar dessas ovelhas. Então, quando ele afirma que um dos homens deixou as 99, não significa que ele deixou sozinho. Ele deixou com o intendente, deixou ali com o ajudante dele, para ir atrás da ovelha perdida. A ovelha rebelde, a ovelha que se distancia do rebanho. Então ele vem e traz um contexto em cima daquela perspectiva, que era um homem de posse, não tanto, mas nem pouco, e que vai atrás, que larga as suas outras 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha perdida. E aí ele continua: até encontrá-la. Encontrando, alegra e coloca sobre os seus ombros. E após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que têm necessidade de arrependimento. Olha só que legal. Quem já viu aquela cena, com certeza aí na internet, de Jesus com uma ovelha pendurada nas costas? Essa cena é comum, né? Essa imagem, Jesus carregando a ovelha, o bom pastor. É dessa cena que ele fala, é desse movimento que ele fala, de Jesus levando, que é o bom pastor levando essa ovelha perdida. Ele pega essa ovelha, coloca sobre os seus ombros e leva para o restante do rebanho. Até aí, essa história faria total sentido para todo mundo. Mas Jesus dá a louca e fala o seguinte: ele convoca os vizinhos e amigos para festejar.
Vamos lá, pensa aí, aqui no Mato Grosso muita gente tem gado, aí você tem 100 boi, você vai e perde um boi, aí você recupera seu boi perdido, você vai fazer uma festa para seus amigos, convocando por quem encontrou o seu boi? Vocês já viram isso? O que vocês estão comemorando? O boi perdido. Não faz sentido. Jesus criou, entonou essa parte, que era motivo de gratidão, que era motivo de comemoração. Luciano, quando você perdeu um boi lá na sua propriedade, você já fez uma festa? Eu nunca vi uma festa pelo boi perdido. Imagina por uma ovelha, que não vale nem, não está nem perto do boi. Então essa parte é o detalhe que não faz parte do contexto, mas Jesus enfatiza isso para trazer atenção. E ele conclui, ele coloca, então, é festejado o encontro da ovelha perdida. E aí ele conclui, e eu vos digo que deste modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que têm necessidade de arrependimento. Mas o povo ficou meio na dúvida. Jesus fez uma leitura da plateia, fez uma avaliação e falou assim: o povo não entendeu muito bem a historinha não, eu vou contar uma segunda história. Ele já emendou a história, e ele continua, que ele já termina, que não tem necessidade de arrependimento. E olha como que ele conecta a segunda história. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, presta atenção gente, na primeira história Jesus direciona a pergunta para quem? Para os homens. Qual homem tendo 100 ovelhas? Na segunda história o que ele fala? Qual mulher? Jesus era um palestrante de alto nível, ele já quis envolver o público de tudo qualquer jeito, ele já falou, fiz o público masculino, agora eu fui no público feminino. E ele me conta duas histórias para contextualizar dois grupos diferentes ali naquele momento. Porque uma história voltada para a agricultura, voltada para o entendimento ali, para o homem, fez total sentido, mas às vezes para a mulher não fez tanto sentido. Ele vai atrás disso, ele enfatiza isso. O que é uma dracma? Uma dracma é uma moeda. O que era essa moeda? Para vocês entenderem, quem não tem o Evangelho, ir lá na livraria e comprar o Evangelho. Eu nem sei se tem Evangelho aqui, tem Evangelho aqui. Se não tiver, encomenda. Tem que encomendar, mas chega. Olha só que legal, Haroldo Dutra ele vem e traz as informações, por exemplo, dracma. Aí ele vem aqui embaixo, tem um númerozinho explicando o que é dracma. Medida padrão para a prata na Grécia Antiga. Então era uma moeda de prata. Moeda feita por prata. A dracma pesava 4,37 gramas de prata. O equivalente de 4 dracmas, peso padrão pela Grécia. Sendo assim, esse termo é utilizado tanto para a unidade de peso quanto para a unidade monetária. Uma dracma, preste atenção, uma dracma era o preço de uma ovelha, ou a quinta parte de um boi. Jesus me fala que uma mulher me perdeu uma dracma, que por coincidência era o mesmo valor de uma ovelha. Ele fala sobre o mesmo valor monetário nas duas histórias. Ele faz questão de mostrar sobre isso para públicos diferentes. Continuando. Qual mulher que tendo 10 dracmas... Outra informação que eu tinha esquecido. Quanto que valia uma dracma? O que era uma dracma, afinal de contas? 4 gramas de prata e xablablau e coisa toda e tal. Mas que é isso? A dracma era o valor de um dia de trabalho de um agricultor, de um peão, de alguém que trabalhava na agricultura. Hoje, quanto que vale um dia de um peão na fazenda? Vale de 100 a 150 reais, né? O mais fraco, 100, o melhorzinho, 150. Não é isso? Então, uma moeda valia 150 reais. Hoje, qual que é a moeda mais valiosa que nós temos? De R$1. Quem ia procurar uma moeda de R$1? Ninguém. E uma moeda de 150 reais?
Todo mundo ia procurar. Precisa entender o valor do negócio. Então, era importante. E essa mulher, olha só, ela tem 10 dracmas. Significa que ela tem guardada 10 dias de trabalho. E aquilo naquela época não era comum. Por que aquilo não era comum? Porque naquela época, as pessoas, era aquela expressão, vendiam um almoço para comprar a janta. Você trabalhava, conseguia um dinheirinho ali, você já ia lá, comprava comida, comprava alguma coisa. Era tudo muito simples, você não tinha muita coisa. Então era difícil se juntar, principalmente as pessoas mais pobres. Não tinha como juntar. Isso é igual hoje. As pessoas mais pobres, que vivem numa situação mais complicada, trabalham e compram o alimento. Vive para sobreviver, não é assim? Então naquela época a maioria das pessoas, né, naquela época mais do que nunca, eram poucos ricos, pouquíssimos, e a maioria era uma classe trabalhadora. Entendem? Então olha só, se perder uma dracma, qual mulher tendo 10 dracmas, tendo essa riqueza, que era considerada uma riqueza, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. Gente, olha só o que Jesus fala, que a mulher perdeu a moeda, ela acendeu como se fosse um lampião, uma lanterna para procurar. Por quê? Porque naquela época as casas elas eram feitas de barro. As casas normalmente não tinham janelas, pouquíssimas casas tinham janelas, mas normalmente elas tinham uma abertura em cima para entrar uma luz, uma claridade. Mas poucas casas tinham claridade dentro delas, a maioria era tudo muito fechado. E o chão era de terra batida. Então o que a mulher fez? Ela pegou a vassoura e foi varrer a casa para procurar a dracma. Só gente, mas quem varra a casa procurando a moeda? Se a moeda valer R$150, eu varro a casa procurando a moeda também. Todo mundo vai procurar essa moeda, que é R$150. Então ela acende essa candeia, né? A candeia era de barro também, era um óleo de oliva e acendia para dar essa claridade toda. E ela foi encontrar, até que encontre. E ao encontrá-la, até aqui faz total sentido. Aí Jesus vem de novo e joga uma purpurina na história. Convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Gente, se você perder R$150, você vai chamar suas amigas para comemorar que você achou seus R$150? Você vai gastar os R$150 para comemorar que você achou 150? Hoje a conta nem fecha, vai gastar mais do que uma dracma. Não faz sentido. Aqui encontra uma dracma e vai comemorar. Encontrei a nota de 100 e chamei meus vizinhos para a gente comemorar. Não faz sentido. Mas Jesus enfatiza, é motivo de gratidão, é motivo de alegria. E ele completa: eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso para os pecadores e para os publicanos não fez muito sentido. Agora para o fariseu e para os escribas já faz mais sentido. E olha que legal, nessa parte ele fala assim: a alegria diante dos anjos de Deus. Na segunda história ele fala sobre a alegria dos anjos. Na primeira história ele fala que haverá alegria no céu. Então primeiro ele fala de uma forma generalizada. Segundo ele já especifica mais. Os anjos irão se alegrar. Correto? E ele emenda. E ele emenda a parábola dos 2 filhos. Ele já emenda falando assim: e disse, certo homem tinha 2 filhos. Percebe que ele não deu um pause? Não é que ele não deu um pause, né? Ele não falou mais coisas, que às vezes ele deu até um pause, né? Deu uma paradinha e tal. O pessoal deu uma reflexida. Foi. Mas ele não falou nada no meio das 3 histórias. E ele começa falando assim: vou lhes contar uma parábola. E já vai no movimento.
Percebem? Então vamos lá. Parábolas dos dois filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse-lhe: ó pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunido todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se dos seus pais para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Vamos dar um pause. Um homem tinha 2 filhos. Não é comum hoje alguém virar para o pai e falar assim: pai, me vê minha parte, me vê minha, como que chama? Herança. Herança não é o termo de hoje. Me vê minha herança. Se eu virar para meu pai, eu tenho mais 2 irmãs. Se eu virar para meu pai e falar hoje: pai, me vê minha parte, meu pai vai rir de mim. Que parte o quê? Você que não vai trabalhar para fazer sua parte, não. Isso hoje não é comum. Mas naquela época e naquela região, essa história faz sentido para aquela região e para aquela época. Naquela época, naquela região, existia uma lei que dava essa sustentabilidade. Hoje isso não faz sentido. Imagina seu filho chegando hoje falando assim: me dá minha parte. Parte do que, meu filho? O que é que você está querendo parte? Hoje seria mais complicado. Mas naquela época isso era possível. E com isso o pai concorda. Mas tem um detalhe que os teólogos afirmam, que ele repartiu a parte para o filho mais novo e para o filho mais velho, porque a palavra diz o seguinte: ele repartiu os recursos entre eles. Ele não fala, e ele deu a parte do filho mais novo, e ele repartiu o recurso. É claro, específico no plural. Então pode ser que o filho mais novo também recebeu o recurso, o que deixa a história mais complexa, mas só para a gente refletir. E o filho mais novo ausentou-se, foi para uma região distante e dissipou da sua propriedade, vivendo dissolutamente. O que significa isso? Que ele viveu como se não houvesse amanhã, né? Uma vida de farras, bebidas, meretrizes, festas. Essa era a vida que ele levou. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade, e partindo, associou a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de si, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus assalariados. Vamos dar uma pausa. Eu estou saindo muito da câmera, Maria? Mexo demais, estou muito hiperativo. Vamos lá. O que ele fala? Que depois do filho pedir herança, o bendito do menino vai lá e gasta o dinheiro inteiro. E para piorar a situação, a fome reinou sobre aquelas terras. O que significa isso? Normalmente era um período de seca, mas pode ser que seja um período de doença. Mas a Bíblia ela é muito clara, normalmente quando fala sobre a fome, é seca. Quando vinha muita seca, vinha desemprego, vinha problemas financeiros, crise, e é como se fosse uma pandemia de hoje. A situação ficava feia. E a situação ficou feia, o menino já estava sem dinheiro, ele fez amizade com o cara lá e foi trabalhar junto com o cara, pediu um emprego. Falou: leva para lá e tal. Ele falou: beleza, vamos embora. Foi. Só que tem um detalhe nessa história. Ele foi cuidar de porcos. Gente, o judeu não come porco. Ainda mais naquela época. O porco era visto como impuro. Era uma carne suja. Porque
era a forma do animal, ele não ruminava. A crença deles naquela época era essa. Então eles não comiam porco. Inclusive hoje tem algumas religiões ainda que não comem carne de porco. É por isso, está lá no Antigo Testamento e tudo mais. Então o que aconteceu? Ele estava no fim do poço e cavou, deu mais umas 3 cavadas para a beirada do poço. Porque cuidar de porcos para um judeu era um absurdo. Era algo sem. E ele sentia tanta fome que ele estava com vontade de comer o quê? As alfarrobas. Alfarrobas. O que era alfarrobas? Alfarrobas elas são tipo uma vagem parecida com feijão, da família do feijão, da soja, e tem um gosto um pouquinho doce, o gosto dela, mas meio puxada para o cacau. Ela é mais ou menos essas características. Muito boa para porcos. Ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer isso, mas ninguém nem dava isso para ele. E naquele momento ele começa a lembrar assim: gente, mas meu pai tem uma fazenda, o pai dele era um cara bom, de posses, bacana. Tem funcionário lá no meu pai que tem pelo menos um pão para comer. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou falar o seguinte: olha o que ele fala, que ele vai falar. Pai, pequei contra o céu e diante a ti. Então ele reconhece o pecado contra os céus e contra o pai dele. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus assalariados, como um dos seus empregados. Levantando e dirigiu-se a seu próprio pai. E o que aconteceu? Estando lá, ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se e correu, lançou sobre o pescoço dele e o beijou. E ele disse essa frase: disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola. Estola era roupa. Trazei a principal estola. Perdi. Vou achar. Achei. Trazei a principal estola e vesti-lo. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os seus pés. Comendo, porque este está. Sandália para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-nos, deleitemos e comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Começaram a deleitar-se. Deleitar-se é festejar-se, alegrar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. E assim que chegou, aproximou da sua casa e ouviu a música e danças. Dá um pause aí. Quando ele viu o filho, antes do filho falar, ele correu e beijou o filho dele. Um fariseu, um judeu naquela época, não se manifestava. Ele não corria para começar. Ele era uma pessoa culta. Então ele já quebrou o primeiro padrão, ele correu. E o segundo padrão dele foi de beijar o filho, repetidamente, como fala na palavra. Isso não era comum, essa demonstração de afeto. E ele quebrou esse protocolo. E naquele momento ele já pediu: traz a melhor roupa, traz o anel. O anel significava riqueza, significava família que ele era. O anel tinha significado. E traz sandálias para ele. O que significava as sandálias? Liberdade. Porque os escravos andavam descalços, só andava calçado quem era livre. Então traz sandálias para ele. E traz um novilho que nós vamos festejar. Nós vamos comemorar. Percebe? A alegria do pai de encontrar um filho. Quem é pai, quem é mãe aqui, consegue imaginar a cena, não é mesmo? De um filho retornando para sua casa. Que o amor de pai não acaba, não termina, mesmo ele pedindo a parte dele. Vamos lá. E aí o filho mais velho chegou.
Porém, ele estava no campo. Assim que chegou, se aproximou da casa, ouviu a música, as danças, e ele convocou um servo para perguntar: o que está acontecendo, o que está rolando, né? Sobre o que seria isso. E ele disse: o teu irmão chegou, e o teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saiu e o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu. Nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com meretrizes, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Assim ele encerra esse capítulo. Vamos traduzir isso agora, essa parte final. O filho estava lá no campo trabalhando. Chega o filho e o negócio está lá festejando. Música, dança, alegria. O filho, ué, não fui convidado para a festa? O que está acontecendo? Chama um funcionário, fala: o que está rolando? Ele fala: ué, seu irmão voltou, já matamos no novilho, já estamos pulando, festejando, e o negócio está acontecendo. Imagina como que esse filho fica irado, chateado, triste, para baixo. Nesse momento, o pai sai lá de dentro e o filho fala: pai, eu que estou aqui com o senhor todo dia, trabalhando com o senhor todo dia, você nunca me deu um carneiro, para eu festejar com os meus amigos. Olha a preocupação do filho. O filho queria um carneiro para festejar com seus amigos. Essa era a preocupação. E ele ficou indignado com aquilo. E o pai responde para o filho: meu filho, você está comigo todos os dias. E olha que riqueza que ele fala: tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Se a gente volta lá naquele início, onde a gente tem a possibilidade que o pai dividiu ainda, deu para aquele filho que era dele, e ele reafirma: todas as minhas coisas são tuas. Ele mostra o valor do filho no processo. Como o filho era valorizado naquela situação. Quando a gente pega essa explicação, a gente tem 3 parábolas, 3 momentos, 3 histórias, que elas não fazem muito sentido se elas forem contadas sozinhas. Faz sentido? Faz. Mas elas não fazem o sentido da riqueza do momento, da situação do momento que ele veio trazer isso. Porque a mensagem que ele veio enviar era para os fariseus, era para os doutores da lei. E essa mensagem é pela busca do perdido. Deus busca pelo filho perdido. Deus busca pelos que estão perdidos. E nós temos que nos entender e nos compreender nesse processo, porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Vocês têm ideia do que é ser filho de Deus? Primeiro, que ser filho de Deus gera sobre confiança. O que é ter confiança em ser filho de Deus? Eu gosto muito de uma historinha. Eu gosto de muitas historinhas, mas eu gosto muito de uma historinha para exemplificar o que é ter essa confiança. Certo dia, em um avião, viajava-se várias pessoas de um destino até outro destino. E no meio daquela viagem, começa uma turbulência. E aquela turbulência começa, o avião vibrando, e aquela confusão, e aquele trem aumentando. E o piloto avisa:
que estavam passando por uma grande turbulência, e aquilo o pessoal já começa a desesperar, a senhorinha já começa a orar, uma já pega o texto, outra já começa a entrar em desespero, coloca o cinto, e aquele desespero em todo mundo, e todo mundo desesperado, aflito, olhando um para o outro, e de repente, uma criança sentada ali, tranquila, serena, calma, como nunca. Uma senhora olha para aquela criança e fala assim: você não está desesperado? Você não está aflito com essa situação? Não estou. É o meu pai que está pilotando o avião. Tudo vai ficar bem. Quantas vezes nós temos essa confiança que é o pai que está pilotando o avião? Quando nós andamos de carro com o nosso pai, nosso marido, com a nossa esposa, alguém que você tem confiança em dirigir, você fica tranquilo, não fica? E quando senta alguém que você já não conhece tanto, ou dá uma manobrada assim, você não fica um pouco aflito? Você não fica num sentimento assim: meu Deus, faz um Pai Nosso, faz uma oraçãozinha, começa, tenta dar ruim para ver se chega logo, não dá uma aflição? Agora, quando é alguém que você já confia, você deita e dorme, literalmente, é ou não é? É essa confiança de ser filho de Deus. Quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, aí nós começamos a entender onde nós estamos no meio dessa história. Nós estamos buscando os perdidos enquanto filhos de Deus, porque se eu sou filho de Deus, se eu sou herdeiro, eu tenho que buscar pelos perdidos. Se Deus busca pelos perdidos, mas nesse momento, nós somos quem? Nós somos a ovelha perdida? Nós somos as 99 ovelhas? Ou nós somos o pastor? Quem somos nós nesse processo? E o mais importante, quem nós estamos querendo ser? Porque hoje eu posso ser ovelha, amanhã eu posso estar lá nas 99, e depois da manhã eu vou ser o pastor. Compreendem? É tudo interligado um com a outra. Quantos que Jesus não resgatou? Quantos que Jesus não veio resgatar e resgata até hoje? Só que nisso a gente tem que entender algum sentido dessa história. Quem está perdido, normalmente sabe que está perdido? Vamos exemplificar. Seu cachorro sai de casa feliz, alegre, saltitante e decide dar uma fugidinha. No primeiro quarteirão ele sai felizão, com a língua para fora. No segundo quarteirão, no terceiro quarteirão ele já olha para trás e fala assim: uai, onde é que é minha casa? Ele já começa a ficar meio desorientado. Aí você vai procurando o cachorro, as pessoas até comentam: passou um cachorro mesmo, estava meio aqui, meio perdidão. O cachorro sabe que está perdido. Um boi, quando está perdido, está fora do bando, o comportamento dele é de tranquilidade, calma, sereno. Eu sei que eu tenho minha ração, tenho meu capim, tenho minha água. Ou ele está em desespero? Ele está em desespero. A demonstração dele é de perdido. Você sai daqui e está indo para Pontes de Lacerda, aí chega ali na encruzilhada de Quatro Marcos, você vira para Araputanga, você esquece o caminho. Você vai andando um pouco, você fala: gente, mas estou com a sensação que eu estou perdido. Não é assim quando a gente se perde? Quem está perdido sabe que está perdido. Perdido para fora. Os que estão perdidos para fora sabem que estão perdidos. E quem está perdido para dentro sabe que está perdido? Exemplo: a dracma, a moeda, ela sabe que ela estava perdida? Porque ela estava dentro de casa. Casinha segura, chãozinho de barro, tudo tranquilo, pouca claridade. Eu estou em casa. Você acha que a dracma passou algum momento, ela falou assim: gente, eu estou perdida? Não. Eu sou excelente, eu sou pós-graduado em perder celular, chave de carro e carteira.
Eu sou muito bom em perder essas 3 coisas. E normalmente eu perco as 3 juntas. E aí eu casei com a digníssima, que ela tem o dom de encontrar minhas coisas perdidas. Mas meu celular, minha chave, minha carteira, sabe que estão perdidas? Não. Porque elas estão perdidas dentro de casa. Elas se sentem seguras. Compreende? Então a gente tem o perdido dentro e o perdido fora. Agora, na primeira história, olha como é que é bacana o contexto. Jesus vem e nos conta uma primeira história, que a ovelha está perdida para fora. Na segunda história, ele conta que uma dracma está perdida para dentro. E na terceira história, ele está perdido para dentro e fora. O primeiro filho se encontra perdido fora. E o segundo filho se encontra perdido dentro. Porque ele estava lá dentro, mas ele estava perdido. Porque ele teve sentimento de raiva quando o outro irmão chegou. Percebe? Que o sentimento dele não foi de amor, foi de raiva. Que era para ele construir e ele desconstruiu. Se você estiver perdido dentro ou fora, é importante a gente saber de uma coisa: tem alguém te procurando. Tem alguém te procurando. Com toda certeza tem alguém te procurando. E a mensagem é o seguinte: deixa Deus te achar. Se encontra nos ensinamentos do Mestre. Se encontra no caminho do bem, da bondade, do amor ao próximo. Não é um caminho da noite para o vinho, não. Da noite para o dia. Da água para o vinho. Da noite para o dia. Já misturei as duas? Não acontece assim de uma hora para outra, não. Nós vamos mudar hoje 0,0001%. Parabéns. E amanhã, mais esse 0,000 alguma coisa aí. Aí vai um período e a gente, melhorei 1%, show de bola. Esse é um processo de crescimento, é uma evolução que acontece. E Jesus nos afirma que tem mais alegria, o céu se alegra mais por um pecador do que pelos 99. Normalmente, quem somos nós? Normalmente nós estamos muito próximos dos 99. Nós somos as 99 ovelhas. Nós ainda não somos um pastor, mas também nós não estamos tão rebeldes. Mas às vezes internamente você pode estar rebelde. Você pode estar perdido por dentro ou por fora. E a perdição não significa que é uma perdição de um mundo de pecados ou de alguma coisa. Significa que é um mundo instável. Você pode estar perdido dentro de casa. Muita briga, muita confusão, desafeto. Você pode estar perdido no seu trabalho, um ambiente estressante, complicado. Você pode estar perdido com os vizinhos, com um parente, com a filha, com o marido, com o esposo, com o filho. Você pode estar em momentos, em situações de perdição. Não é de perdição de cometer o pecado, é de perder de não se encontrar. Mas quando você não se encontra, você encontra a Deus, porque Ele te espera. No Salmo 23 ele fala sobre isso, né? O Senhor é o meu pastor. Todos nós temos um mérito. Nós merecemos os céus. E a gente conclui fazendo essa reflexão. Joana de Ângeles afirma que todos nós estamos fadados à felicidade e à evolução. Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, pergunta se dessa terra nós vamos ser felizes. E fala que não. O Espírito de Verdade responde que não. Que nessa terra, nessa vida, nessa encarnação, nós não vamos ser 100% felizes, que ainda não é o momento. É necessário outras encarnações, um processo de evolução. Ainda não é dessa situação, dessa encarnação, a felicidade. Mas se nós vamos ter momentos de felicidade, transforme
todos os momentos que você tem em felicidade, em gratidão, em entendimento, em aceitação, em compreensão. Porque a doutrina espírita ela é muito consoladora, ela nos traz consolo ao nos afirmar sobre a reencarnação, ao nos afirmar que nós vamos ser felizes e vamos evoluir. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de forma incondicional. E é consolador nós entendermos isso. Entendermos principalmente que não importa se você está perdido dentro ou fora, ou até os dois. E não importa, porque hoje e amanhã. Hoje você pode estar perdido, mas amanhã você pode ser encontrado. Hoje você pode ser o rebelde, amanhã você pode estar no meio dos 99, e depois de amanhã, com toda certeza, você será um pastor. Compreendemos isso, elevemos esses ensinamentos do Mestre para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, de forma sutil. Não é com a cobrança, não é com um exagero de evolução, é fazendo aquilo que você aguenta, é depositando a sua esperança em dias melhores, em tempos melhores, de forma consoladora. Que a paz do Mestre Jesus reine sobre os nossos corações, que Ele nos entregue sabedoria para que a gente possa aplicar todos os conhecimentos no nosso dia a dia. Assim seja. Ótimo.